Do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 20 e versículo de número 13, que diz assim: Mas o proprietário respondendo disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou são mal aos teus olhos porque eu sou bom? Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vamos observar que os trabalhadores, eles não estavam nada satisfeitos ao ver ali o proprietário da vinha pagando para eles a mesma coisa que estava pagando para os que trabalharam somente uma hora. Tem pessoas que elas não suportam ver Deus te abençoando. Elas pensam, por que que Deus está abençoando ele? Por que que Deus está abençoando ela? Sendo que chegou ontem, sendo que aceitou Jesus ontem, eu estou aqui há mais tempo. Tem pessoas que ficam indignadas de cantaramandaraia ao ver Deus abençoando o outro, ao ver Deus fazendo na vida do outro. Só que Deus está dizendo, eu dou a cada um conforme o que eu quero. Eu abençoo cada um conforme aquilo que eu quero, ou não é lícito fazer o que eu quero com o que é meu. Foi isso que o proprietário da vinha aqui disse nessa parábola a um dos trabalhadores que estavam questionando, porque eles estavam murmurando. Aí o dono da vinha chamou um deles e disse para ele: eu tô te devendo alguma coisa? O que eu fiz o acordo contigo, eu não te paguei? Dei canta la mandara mandara cantara mandaraia. E por que ele estava cobrando? E por que ele estava achando ruim? Se o dono da vinha fez um acordo com ele de pagar um denário pelo dia, e o dono da vinha cumpriu. E o dono da vinha, irmãos, ele dá a quem ele quer. Ele abençoa quem ele quer, ele prospera quem ele quer. Deus abençoa quem ele quer. Nós somos os trabalhadores, irmãos, é isso mesmo, e Deus é o dono da vinha. E vai ter gente que vai ter anos e anos e anos de evangelho e Deus não vai abençoar, não vai prosperar o tanto como ele vai prosperar algumas pessoas que vai chegar no evangelho com um mês, com um ano, e Deus vai prosperar e vai abençoar. E a gente não tem que entender quem Deus abençoa. E nós não temos que contender, irmãos, Deus não deve nada a ninguém. Ele dá a cada um que ele sabe, ele canta lá mandarai, que pode suportar. Ele dá a cada um conforme aquilo que a gente suporta, que a gente aguenta. Tem gente que Deus pode prosperar grandemente, mas tem gente que Deus não pode prosperar grandemente, porque Deus sabe que se Deus abrir as portas, a pessoa se perde. Então Deus, ele não quer perder a mandaraia. E o que é que Deus permite? Deus permite com que alguns recebam mais e outros recebam menos. Por quê? Porque Deus se importa comigo, com você. Deus sabe o tanto que a gente pode receber. Deus sabe o quanto a gente pode ser abençoado. É por isso que tem gente que questiona ao ver o irmão abençoado. Talvez você já tenha ouvido pessoas questionando. Talvez você saiba de pessoas que questionaram. Por quê? Porque pensam, poxa, ela chegou ontem. Poxa, ele chegou ontem, nem pagou o preço, não foi nem nascido e criado no evangelho. Deus já está abençoando, Deus já está fazendo prosperar, Deus já está dando empresa, Deus já está colocando em níveis elevados, Deus já está levantando ao presbitério, Deus já vai colocar para ser pastor. Irmãos, Deus escolhe quem ele quer, conforme o que ele quer, segundo a vontade dele. O querer e a vontade é dele, a vinha é dele. Os trabalhadores, trabalham e é ele quem diz o quanto ele quer pagar. É ele quem diz o quanto ele quer abençoar. Declare comigo, eu não vou me importar com as murmurações com o que Deus está fazendo na minha vida. Eu não vou me importar com as murmurações com o que Deus está fazendo na minha vida. Porque tem gente murmurando com o que Deus está fazendo na sua vida, sabia disso? Tem gente que está murmurando porque não está suportando ver Deus te abençoar. É isso mesmo, é triste, mas é uma realidade. Os trabalhadores, irmãos, da vinha, que ficaram ali o dia trabalhando, eles começaram a murmurar. Versículo de número 11, mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa. Eles começaram a murmurar e eles disseram, versículo de número 12, dizendo, estes últimos trabalharam apenas uma hora, contudo os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, irmãos, quando ele escuta isso, ele responde para eles. Versículo de número 13. Mas o proprietário respondendo disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar este último tanto quanto a ti.
Ou seja, ele trabalhou menos, mas eu quero dar para ele a mesma coisa. E aí? Irmãos, se Deus quiser prosperar mais um do que os outros, e aí, como é que vai ser? Vai deixar de servir a Deus porque tem mais anos de evangelho, porque tem mais tempo na igreja, e Deus abençoou o que chegou ontem, a que chegou ontem, Deus está abençoando mais do que você? Irmãos, nós estamos aqui, estamos nos preparando para sermos salvos, para irmos morar no céu. Mas o que Deus nos dá nessa terra é graça. Ele quer nos dar, Ele quer nos abençoar. E Deus não estava devendo nada aqui. Você vai observar que o proprietário da vinha, que simbolicamente é o Senhor Jesus, é Deus, ele não estava devendo nada aos seus trabalhadores, mas os trabalhadores estavam questionando, porque eles passaram um dia no sol quente e os outros chegaram, passaram somente 1 hora e receberam a mesma coisa. E tem gente que questiona, irmãos. Não pensa que não tem não, porque tem. Tem gente que diz assim, mas por quê? Ela chegou ontem, mas por quê? Ele nem é tão crente assim. Tem gente que quer medir, irmãos, é isso mesmo. Quer medir o quanto você é servo, o quanto você é serva. Só que, irmãos, cada um responde por si. Eu não posso dizer que você é mais crente, que você é menos crente, porque quem sabe da sua conduta é Deus. Você não pode falar de mim, eu não posso falar de você, porque Deus é quem sabe, irmãos, de cada um, do coração de cada um. E se Deus quiser prosperar mais um do que os outros, e se Deus quiser abençoar mais um do que os outros, você vai ver, irmãos, que tem na igreja gente que Deus, ele dá conta gota, que Deus vai todos os dias mandando a provisão. Gente que Deus não prospera tanto. Por quê, irmão? Eu digo financeiramente. Por quê? Porque não tem estrutura para receber. Porque tem gente, irmãos, que se Deus der, se desvia. Tem gente que se Deus der, fica soberba, arrogante, prepotente, quer sair pisando em todo mundo. Às vezes aquela pessoa é um doce, é humilde, é uma pessoa maravilhosa. Mas você, quando começa a ver aquela pessoa tendo alguma coisa, crescendo, enriquecendo, você começa a observar quem é quem. Então Deus, que é poderoso, que sabe quem somos nós e que sabe até mesmo aquilo que a gente pode receber, aquilo que nós temos estrutura para receber, o que é que ele faz? Ele nos prepara. E ele só dá a cada um conforme o que ele quer. Só trabalhou 1 hora e recebeu a mesma coisa do que os outros. Deus quis assim, Deus quis abençoar a ele da mesma forma que os outros, só que ainda mais porque ele trabalhou menos. O problema aqui não estava num denário pago, o problema aqui estava porque os outros trabalharam mais e pensaram, a gente vai receber 1 denário por hora. Porque quando viram os que trabalharam menos recebendo 1 denário, eles pensaram, quando chegar na nossa hora, como eles trabalharam menos, receberam 1 denário, a gente trabalhou mais, então a gente vai receber muito mais do que eles, porque a gente vai receber por hora. Só que não foi isso que o dono da vinha havia dito. Deira, mandarai, Deus tem, aleluia. Deus cumpre a palavra dele, Deus tem realmente, aleluia, responsabilidade com o que ele fala, ele cumpre a sua palavra, ele vela com a palavra dele para cumprir. Então o dono da vinha havia dito, eu vou dar 1 denário para vocês trabalharem, e eles aceitaram. Então Deus não deve nada a ninguém, irmãos. As pessoas, elas podem olhar e dizer assim, ah, mas por que fulana, por que ciclano trabalha menos do que eu na obra, faz? Só que a gente não sabe do particular de ninguém. Declare comigo, eu não vou me importar com o que estão falando de mim. Eu não vou me importar com o que estão falando de mim. Talvez você é esse trabalhador que trabalhou 1 hora. Talvez você chegou ontem no evangelho. Você tem pouco tempo. Talvez você não tem tantos anos de evangelho. Ou talvez você até mesmo não se entrega muito como muitas pessoas se entregam lá na obra, na igreja. Mas em casa você busca. Deus é quem sabe do seu coração, irmãos. A gente não pode querer medir o trabalho de ninguém. O pagamento que Deus está dando, as bênçãos que Deus está dando pela nossa vida. Deus dá a cada um que suporta, a cada um que aguenta. E tem gente que não aguenta. Tem gente que não suporta. É isso mesmo. Você pode observar, irmãos. Não é porque Deus é injusto, não. Observe que tem gente que serve a Deus a vida toda e tem ali a conta gota. E você diz, oh, coitadinha, é uma pessoa tão boa, uma pessoa tão humilde. Pois é, porque ela é uma pessoa tão boa, é uma pessoa tão humilde, Deus não quer perder ela. E tem gente que Deus prospera grandemente porque Deus sabe que tem estrutura, que Deus abençoa financeiramente grandemente, que Deus faz coisas grandes porque Deus sabe, até mesmo no ministério. Tem gente, irmãos, que se esforça tanto, pode observar, e às vezes não cresce ministerialmente. E tem gente que chega há pouco tempo e Deus já levanta. Eu não estou falando aqui dos homens levantar, eu estou falando de Deus levantar, porque tem gente que Deus levanta como no piscar de olhos, e a gente não entende como é que Deus faz algumas coisas. Só que Deus, ele usa quem ele quer e faz como ele quer.
Eu mesmo sei que eu não sou digna de estar aqui pregando a palavra do Senhor. Eu fui criada no evangelho, com 12 anos eu me afastei do evangelho e passei a minha adolescência, juventude no mundo. Fiz tatuagens, bebi, passeei, vesti roupa curta, fiz coisas que desagradou, ia pras festas, fiz coisas que desagradou o coração de Deus. Mas Deus olhou do céu e disse, eu quero trazer de volta. E pela misericórdia me trouxe. Hoje eu tô aqui pregando a palavra, não porque eu sou digna, porque eu não sou digna de nada disso. É tudo graça, é porque Deus quis fazer assim. Só que tem pessoas, irmãos, que não vão entender o trabalhar de Deus. E não se entristeça com isso, porque tem gente que não tá entendendo o trabalhar de Deus na sua vida. Porque tem gente que não tá entendendo porque Deus resolveu lhe abençoar, lhe prosperar. Isso é normal. Os trabalhadores que trabalharam mais ficaram indignados. E vai ter gente Deus tá falando com alguém. Tem gente que tá indignado com o que Deus tá fazendo na sua vida. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Não fique aí tentando explicar, não fique deixando de viver as bênçãos e as honras de Deus, porque tem gente que não tá entendendo, porque tem gente que não tá suportando, porque tem gente que não tá gostando, porque Deus resolveu lhe abençoar. Viva as honras de Deus, porque as pessoas não deixariam de viver as honras de Deus por causa de você. E por que você vai deixar de viver as honras de Deus por causa de gente que tá falando de você? Por causa de gente que não tá entendendo o que Deus tá fazendo na sua vida? Pois é, se não tá entendendo, pergunte a Deus. Se não tá entendendo, vai perguntar aquele que me chamou, o dono da vinha. Não venha me dizer nada não. Diga ao dono da vinha, não tá com problema? Não acha que não é digno? Não acha que você não é digna? Então manda perguntar pro dono da vinha. O porquê que ele me escolheu, você trabalhou menos e ele lhe abençoou? E aí? Tem coisas que a gente não vai entender, irmãos. Em questão de salvação, em questão de libertação, em questão de Deus salvar, a gente não tem que questionar, a gente não tem que colocar o nosso dedo. Aonde Deus não nos chamou, a obra é dele, a vinha é dele, os trabalhadores são dele, e ele faz o que ele quer com o que é dele. E é isso mesmo, tem gente, irmãos, que não tá aguentando ver o que Deus tá fazendo na sua vida, não está aguentando ver, só que Deus tá dizendo, eu não devo nada a ninguém. Por mais que não goste, por mais que questione, não adianta. Deus resolveu lhe abençoar e ele não pediu opinião alheia. Ele não pediu opinião humana. Ele não perguntou o que é que você acha. Você acha o quê? Trabalhadores que trabalharam mais. Você acha que eu devo pagar a mesma coisa para os que trabalharam 1 hora? Ele não perguntou. Ele foi lá e fez, aleluia. Porque Deus, quando ele chama alguém, ele não pede opinião. Declare comigo, meu Deus não pede opinião humana a ninguém. Por isso ele resolveu me abençoar. O meu Deus não pede opinião humana a ninguém. Por isso ele resolveu me abençoar. Ele resolveu me abençoar porque ele quis. A obra dele, o querer dele, a vontade é dele. O querer e o efetuar pertencem ao Senhor. E se ele quis lhe abençoar, quem vai contender? A vinha é minha. Eu pago a quem eu quero, como eu quero e trabalho o tempo que eu quero. E não é como os homens pensam. Não é como os homens ditam ou como eles querem que seja. A vinha é do Senhor, ele é o proprietário, ele é o dono. E nós somos os trabalhadores. Vai ter muita gente, irmãos, que não vai suportar ver o que Deus está fazendo na sua vida. É isso mesmo. Trabalhadores da vinha. Vai ter muita gente que não vai suportar ver o crescimento de Deus na sua vida. Porém, não deixe de fazer o que Deus lhe chamou. Se Deus quer lhe abençoar, se Deus quer lhe prosperar, viva as honras de Deus, porque ele escolheu você. Ele falou para você que vai lhe abençoar. Não deixe de viver as bênçãos de Deus por causa de pessoas que não entendem o trabalhar de Deus na sua vida. Você vai observar aqui que o dono da vinha não dá explicação. Ele diz, porventura não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou seja, Deus faz o que ele quer, na vida de quem ele quer, conforme o que ele quer. E ele não deve nada a ninguém, satisfação nenhuma. Então, se Deus não deve, você vai dever? Claro que não. Deixe Deus responder. Se Deus quiser mostrar porque ele está lhe abençoando, ele vai mostrar. Se ele também não quiser, ele vai ficar sem mostrar. E quem quiser entender, que entenda. Quem não quiser, problema. Continue aí trabalhando para o Senhor, porque ele é o proprietário da vinha. E se ele resolveu lhe abençoar, quem vai questionar? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que vamos orar por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos orar por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por essa palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é Deus que nos abençoa, Ramandarai. E o Senhor não deve satisfação a ninguém. É bem verdade, Pai, que tem muitos trabalhadores murmurando. Tem muita gente que não está gostando das bênçãos na vida do meu irmão e da minha irmã. Mas se o Senhor resolveu abençoar, se o Senhor resolveu prosperar, o Senhor não deve satisfação a ninguém. O Senhor faz como o Senhor quer. Se o Senhor escolheu, Pai, tirar do mundo
monturo, tirar do prostíbulo, tirar das drogas, tirar do vício, Pai. Se o Senhor resolveu tirar, meu Deus amado, daquilo que não te agrada e colocar na tua presença e honrar e abençoar, o Senhor faz como o Senhor quer, meu Pai. A vinha é tua, o Senhor é dono de todas as coisas e é lícito pro Senhor fazer o que o Senhor quer com o que é teu, porque é teu. Dá a quem o Senhor quer e faz conforme o que o Senhor quer. Abençoa quem o Senhor quiser para a glória do teu nome. Senhor, eu te peço que o Senhor cure, liberte, restaure, anime, restitua, abra a porta de emprego, fecha a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e história onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Eu intercedo e te peço que, se for para a glória do teu nome, esta resposta, esse sobrenatural, Pai, essa assinatura, essa causa na justiça, essa cura, essa libertação e essa restauração venha acontecer. Assim eu te peço, meu Senhor, eu te agradeço, crendo na nossa vitória, em nome de Jesus. Amém. Não fique tentando explicar para pessoas o que é inexplicável. Tem coisas que Deus faz e Ele não dá satisfação a ninguém. Se Ele resolveu lhe abençoar, não procure falar para ninguém ou explicar para ninguém o porquê. Porque tem coisas que nem você sabe o porquê. Deus resolveu. Tá resolvido. Receba a bênção, receba a vitória. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.